Olá, eu sou a Ana. Ali está o Smic no seu arranhador preferido, que é o único que ele tem, mas ele adora, foi um investimento muito bom. Lá vai ele descer, porque sim. Ok, bom, desculpem, distrai-me, porque estes animais têm esse dom. Mais uma vez, estou completamente fora do horário da coisa. Tenho o computador a renderizar um desenho, daí eu não sei se ouve na câmara, mas está assim um som. O computador está a fazer assim um barulho um bocadinho irritante, mas eu vou tentar abstrair-me. Eu era para ter gravado ontem domingo, portanto estou a gravar na segunda-feira. Ainda não sei se vou conseguir publicar isto hoje, mas eu queria muito publicar um vídeo, porque já não consegui publicar a semana passada. Digamos que eu estava convencida que agosto ia ser um mês de descanso, apesar de ter que fazer coisas e eu sabia que havia coisas que eu ia ter que preparar para setembro, mas está a ser um mês muito mais trabalhoso do que aquilo que eu antecipei. O livro que eu vou falar hoje é este de James Baldwin. Este livro é da minha mãe, ela emprestou-me, chama-se Se Esta Rua Falasse. Eu fiz uma revisão, um documentário sobre a obra deste escritor e vou deixar o link lá em baixo para quem tenha interesse. Chama-se I Am Not Your Negro. Então, James Baldwin, está aqui uma pequena biografia na badana. Este livro, ou desculpem, esta edição é da editora Alfaguara. James Baldwin nasceu em Nova York em 1924, no bairro de Harlem, onde cresceu e estudou. Partiu para a França em 1948, fugindo ao racismo e homofobia do seu país de nascimento. Em 1953 publicou o primeiro romance, Go Tell It on the Mountain, que também foi editado por esta editora este ano, que foi recebido com excelentes críticas. Entre as suas obras mais importantes encontram-se Giovanni's Room, The Fire Next Time, Going to Meet the Man, Notes of a Native Son e Another Country. Destacou-se desde cedo como romancista, ensaísta, poeta e dramaturgo, mas a par disso, notabilizou-se como uma das vozes mais influentes do movimento de direitos civis. Foi o primeiro artista afro-americano a aparecer na capa da revista Time. Em 2017, 30 anos após a sua morte, voltou ao palco graças a um documentário baseado na sua obra, I Am Not Your Negro. Se Esta Rua Falasse, o seu quinto romance, foi publicado em 1974. A adaptação ao cinema é da responsabilidade de Barry Jenkins, premiado realizador de Moonlight, que recebeu o Oscar de melhor filme em 2016. James Baldwin morreu em 1987, no sul da França, um ano depois de ter sido nomeado Cavaleiro da Legião da Honra Francesa. Portanto, eu penso que ele terá vivido a maior parte da sua vida em França. Eu não vi o filme, que foi adaptado a partir deste livro. Portanto, isto foi... A minha mãe comprou o livro, disse-me que tinha gostado muito e se eu queria ler, eu disse que sim e li. Pronto, basicamente é isso. Ai, está um bocado mais escuro. Ah não, espera, pode ser aqui. Ok. Então, eu tive que sair e voltei agora para falar sobre o livro. Este livro está escrito na primeira pessoa, pelo James Baldwin, mas a personagem é a Tish, portanto uma rapariga de 20 e poucos anos, que está grávida e que vai visitar o seu namorado, o Fonny, à prisão. Ele está preso, acusado de um crime que não cometeu, um crime de violação. Eles são os dois negros e vivem num bairro em Nova Iorque. Eu agora não sei qual é o bairro. Eu estava a ver, antes de ter que sair de casa, estive a ver aqui nos meus apontamentos se estava o sítio onde eles estão, mas não. Para além dessa particularidade de ser um livro escrito na primeira pessoa em que o género do escritor e a idade é muito diferente do género e da idade da personagem que fala connosco e que nos conta a sua história, também tem a particularidade de não ter capítulos. Eu sou uma pessoa que se prende um pouco com esse tipo de coisas e dou alguma importância se o livro está dividido por capítulos, se são capítulos muito longos, capítulos curtos, a pontuação. Por exemplo, o Saramago, não é? Durante muito tempo falava-se nele como uma novidade por ele não usar quase pontuação nenhuma ou por pelo menos as frases nunca mais acabarem.
E eu prendo-me um pouco com esses pormenores, enfim, eu gosto mais, eu gosto menos. Eu pensei que me fosse incomodar mais um livro sem capítulos, porque eu gosto de tudo muito arrumadinho, mas não me incomodou nada. Isto é basicamente a Tish a contar-nos a vida dela, a falar-nos de como é que a vida dela chegou àquele ponto e ao mesmo tempo que fala do passado, a falar também do presente, o que é que está a fazer agora, quais são as ações que está a tomar para tentar tirar o namorado dela da prisão, a relação dela com os pais dela e com a irmã, a relação dela com os pais do Fonny e as irmãs dele. E é isso, e o presente e o passado estão muito misturados, e também as perspectivas para o futuro, porque eles são novos, não é? Quando isto acontece, quando o Fonny e a Tish se separam desta forma, não é ele preso, é numa altura em que eles estão a planear criar uma família, ou viver juntos, ou estão a começar uma vida em conjunto. No início ele não sabe que ela está grávida, ela diz muito rapidamente, aliás eu acho que ela diz logo no primeiro capítulo, portanto isto não é spoiler. E aliás, parte da angústia dela logo no início do livro é essa, é de ela estar grávida, ainda não ter dito a ninguém, nem ao namorado, nem ao pai da criança, e como é que isso a faz sentir. Este livro tem uma dimensão bastante erótica e amorosa quando a Tish fala da relação dela com o Fonny, mas também quando ela fala da relação dela com a irmã Ernestine, deixa-me só confirmar, exato, Ernestine, e com os pais, que é o Joseph e a Sharon. E fala da relação entre os pais também, da irmã com os pais, da irmã com ela, portanto esse lado muito emotivo dessas relações todas é muito explícito, muito explicado. E depois sim, a relação dela com o Fonny, a atração, a sexualidade, isso tudo também é muito abordado neste livro. E depois a relação entre os pais do Fonny, portanto o Frank e a Mrs. Hunt, é isso? Exato. E depois das filhas deles, portanto o Fonny que está preso, e as filhas a Adrienne e a Sheila. E depois, claro que aqui há uma dimensão um pouco mais exterior, ou pelo menos há um afastamento maior entre a Tish e a família do Fonny, e ela é naturalmente mais próxima da família dela. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que ela também está a fazer uma interpretação, não é? Entre as coisas que ela conhece e que vai observando, entre as coisas que ela conhece e vai observar. Ai meu Deus! Entre as coisas que ela conhece e vai observando, e também as coisas que o Fonny lhe vai contando. Eu se calhar posso começar pela família do Fonny. Portanto, o pai, ele tem um negócio, penso que é alfaiate ou é uma lavandaria? Ai, agora já não sei. Deixa eu ver se eu apontei. Acho que não, mas ele é um homem que é bastante violento e cruel com a mulher dele, que é uma senhora muito religiosa, mas é daquelas beatas da pior espécie, que enche a boca para falar de Deus e de Jesus e da bondade e não sei o quê, mas depois é uma pessoa horrível e sádica e cruel também ela. Mas ela é com as suas filhas e com o seu filho também, sobretudo, parece que o rejeita, há ali uma rejeição. As filhas são, enfim, com toda essa com esse ambiente também, ele próprio tão violento e desequilibrado, não é? São elas próprias também um bocado maldosas, mas muito submissas à mãe. Portanto, mas é uma espécie de medo, acho que é mais um medo da mãe, vamos lá. E também tem medo do pai, mas aqui, e eu devo dizer que sente-se nas duas famílias, a presença masculina é uma presença assim um bocado impositiva, portanto, isto, se estamos a falar do ano em que saiu o livro, anos 70, bem, não sei, não foi assim há tanto tempo, não é? Mas enfim, o homem é o dono da casa, não é? É o chefe de família, é quem tem a última palavra, etc. Mas enquanto que no caso do Joseph e da Sharon, portanto, os pais da Tish, é uma relação mais equilibrada, com mais respeito. No caso dos pais do Fonny, não. Portanto, parece que ela, a Mrs. Hunt, quer dominar também ela própria, mas não consegue dominar em casa, ou pelo menos o marido, que depois também parece castigá-la por ela não aceitar o filho, ou castigar o filho também. Ela acaba por castigar os filhos todos. Mas o Frank parece sentir depois um carinho especial pelo filho, pelo rapaz.
e castiga a ela. Então é assim uma relação muito mais tempestuosa e muito mais violenta e em que não existe esse respeito, existe o medo, sobretudo. Também há uma dimensão violenta, para além destas relações, não é? E sobretudo da relação dos pais do Fonny, que é uma relação violenta, mas há uma violência também sempre presente durante a história, durante o livro. Portanto, a relação entre os polícias, neste caso fala-se muito, a relação entre a polícia e os habitantes destes bairros, habitantes esses que serão na sua maioria negros. E é um bocadinho assustador verificar que não há muita diferença entre o que foi escrito neste livro há 45 anos e o que se passa agora nos Estados Unidos, com as notícias que nos chegam muitas vezes de assassinatos de pessoas negras, não é? Só porque sim. E existe essa disparidade no tratamento da polícia para com indivíduos negros e indivíduos brancos. O racismo é uma praga que eu acho que ainda existe hoje. Eu acho que é mais visível em determinados países. Eu acho que os Estados Unidos é um desses países onde ainda é muito visível essa... E sentem na pele esse problema, não é? E eu acho que cá em Portugal, por exemplo, também existe esse racismo. Eu de vez em quando ouço algum comentário. É complicado. Eu não sei... Eu não sou negra, não é? Apesar de ter familiares que são, a minha avó é mestiça, mas muito clara. Mas tem irmãos que não são, porque... Enfim, a história da família da minha avó é muito curiosa, por acaso, porque o pai dela teve uma série de filhos com outras mulheres em África, negras, portanto, a minha avó já é filha, portanto, a mãe dela já era mestiça, então a minha avó já sempre muito clarinha. Mas tem muitos irmãos negros, assim, mais retintos. Eu tenho muitos primos também. É muito engraçado tudo isso, essa mistura, eu acho bonito. E, aliás, o meu pai avisou a minha mãe que era possível, porque acho que é até a terceira ou quarta geração, se existe esse gene na família, a minha mãe podia ter uma filha mais, ou um filho mais escuro. E então o meu pai avisou que isso era uma possibilidade. E a minha mãe, whatever, mas enfim, ele avisou. Já viram, ter que avisar isso é um bocadinho triste, não é? Se formos ver, eu penso nisso e acho alguma piada, mas acho um bocadinho triste ao mesmo tempo. Mas pronto, mas eu não sei o que é, portanto, eu quero dizer que eu não conheço essa realidade de ser negro num país de maioria branca. Apesar disso, ter alguns familiares, a nossa relação não é assim tão próxima, nunca cheguei a falar sobre isso com eles. Mas quando ouço comentários de amigos, às vezes até na brincadeira, mas sabem, às vezes nessas brincadeiras prolongam-se esses estereótipos e essas ideias deles e nós, e só por uma diferença, uma questão estética exterior. Por outro lado, estamos a falar no caso dos Estados Unidos, eles terem vivido segregados e em condições abjetas e num apartheid, praticamente, eu não sei se pode dizer assim, mas enfim, em que havia as casas de banho para os negros e as casas de banho para os brancos, em que os negros não se podiam sentar aqui e não podiam frequentar este espaço ou aquele, portanto acaba por ser uma segregação completamente, até não há muito tempo, não é? Portanto, depois esse tipo de ideias são muito difíceis de enxutar, de destruir, não é? De que eles são diferentes, de que eles são assim ao assado, não é? Só baseado, portanto, criando esse grupo baseado num aspecto exterior, em nada mais, portanto, numa coisa que é visível, que não é controlável, que é um gene, e que não é nem bom nem mau, é só assim. E então eu acho que mesmo às vezes quando se mandam as piadas e não sei o quê, eu quando digo mandar piadas, eu estou a dizer mesmo expressões, nem são piadas, são expressões que se usam às vezes. Eu não me estou a lembrar de nenhuma e também não quero, mesmo que me lembrasse também não queria dizer, mas não me estou a lembrar, mas seja como for, está-se a perpetuar, não é? Aquela coisa de, ai bates como uma menina, por exemplo, esse tipo de expressões. Eu não sou, atenção, eu não sou da brigada anti-expressões parvas, eu acho que as coisas vão morrendo. Devagarinho vão morrendo. Mas tu tens que te policiar um bocadinho e pensar, porque é que eu estou a dizer isto? Isto não faz muito sentido.
porque está-se, mesmo sem querer, mesmo que não estejas a pensar no que estás a dizer, estás a perpetuar uma ideia. E isso do bates como uma menina, ou não chores, parece uma menina, ou assim, isso. Não é? Está-se a menosprezar o sexo feminino. Não é? Está-se a dizer que és fraca como uma menina, etc. Vocês já perceberam, pronto. Então é um bocado triste constatar que esses problemas que ele relata, ou que ela, a Tish, a personagem que relata aqui no livro, já ainda é algo que acontece hoje. A diferença que é feita entre um negro e um branco se for encontrado na rua a caminhar à noite, o tipo de ameaça que parece representar, o que não deixa de ser curioso, porque os negros sempre foram o povo perseguido, assassinado, explorado, morto nos Estados Unidos. Portanto, vê-los depois como uma ameaça, não sei, mas há de ter com certeza uma explicação. Eu não estudei o assunto, não é? Não sei se tem a ver com as Panteras Negras, eu não faço ideia, que basicamente era uma resposta aos ataques, mas enfim, não que eu aprove a violência, mas sempre tinha mais justificação do que o Ku Klux Klan, por exemplo, enfim. Então é um bocadinho triste constatar que não há grande diferença nesse aspecto. Mesmo o Fonny ter sido preso, terá sido uma situação destas, dele ter desafiado, entre aspas, só ser humano, não é? Defender a sua posição, defender a sua própria pessoa perante um polícia branco. Portanto, estamos só a falar disso, não estamos a falar dele ter desafiado, ter ameaçado ou assim. Enfim, eu não estou a dizer que todos os negros são bonzinhos e fofinhos, e nem estou a dizer que todos os brancos são maus e reles ordinários, portanto não é por aí. Mas há realmente uma tendência nos Estados Unidos em ver o negro à partida como uma ameaça e a ter logo uma resposta violenta e de força, de manifestação de força, e muitas vezes completamente desproporcional àquilo que têm pela frente. Pronto. Nisto, apesar da Tish ser a voz que nós ouvimos mais, com mais força, não é? Ela que fala connosco, é ela que nos vai contando a história, também vamos sabendo de como o Fonny se sente, como é que o Fonny se sente dentro da prisão, o que é que faz para se distrair, enfim, toda a angústia que sente. Portanto, é um romance nesse aspecto muito cru, em termos das emoções que relata e que nos transmite e que descreve. E há uma altura em que o Fonny diz que nunca se sentiu tão jovem como estando na prisão, porque o Fonny cá fora é um homem confiante, bonito, é isso, não é arroceiro nem nada disso, mas é um homem confiante nas suas habilidades, nas suas capacidades, e se calhar terá uma centelhazita de arrogância, mas é assim forte, vamos lá, é um personagem forte que ama muito a Tish, tem algum sentimento de posse também, e é isso. Às vezes há assim um ou outro episódio em que eu penso, se um gajo me falasse desta maneira, eu tal, mas isso acho que depois também é o retrato de uma época que não foi assim há tanto tempo. Lá está, mais uma vez, estamos a falar de 45 anos, enfim. Mas que seria normal ou natural a relação ser um pouco assim. Portanto, o homem ter a última palavra, o homem mandar em casa. Olha, agora vem cá um amigo meu, vai fazer o jantar. Tipo, era impensável o Luís chegar cá a casa e dizer-me isso. Eu sei o que é que eu lhe respondia. E então, o que ele quer dizer de se ter sentido jovem, ou foi assim que eu interpretei, é que de nunca ser sentido tão jovem como quando dentro da prisão, acho que tem a ver com aquele medo e aquela confusão e aquela insegurança que nós sentimos na altura da juventude, em que não sabemos bem quem somos, em que nos estamos a descobrir, em que tudo ou há muito de assustador que está a acontecer à nossa volta e que nós não compreendemos a 100%. E que pode ser um período muito angustiante por causa disso. É claro que eu acho que a juventude pode ser também muito entusiasmante e pode ser uma altura de muita energia e, enfim, de descoberta, e isso acarreta o seu quê de entusiasmante também, mas
tem o seu equivalente de assustador, não é? Acho eu. Acho que todos nós passamos, todos nós adultos já passamos por esse período, não é? Uns com mais ênfase numa coisa do que noutra, mas enfim, onde há essa descoberta, essa aventura, essa vontade de saber, há também talvez o medo, a ansiedade do que é que vem aí. Eu acho que é um livro muito fácil de ler, está muito próximo de nós, a linguagem é uma linguagem ingênua, porque é a Tish que fala connosco. Eu presumo que o James Baldwin, daquilo que eu vi sobre o documentário, ou melhor, desculpem, aquilo que eu vi no documentário sobre ele, era uma pessoa muito com um pensamento muito filosófico e complexo, e então não estava à espera disto no livro, confesso. Pensei que fosse uma leitura mais complicada, mas não, achei muito, muito acessível, e acho que tem a ver com a personagem que ele resolveu encarnar e que resolveu que seria a voz deste livro. Uma personagem feminina como sendo a personagem principal não será assim tão comum, sobretudo escrita por um homem, escrita na primeira pessoa, e uma rapariga que não tem assim muitos estudos, que não tem assim uma forma de se expressar muito refinada ou erudita. Achei isso muito, muito refrescante e muito fácil de seguir. É um bocado violento, lá está, porque está a retratar a vida de duas pessoas, uma vida difícil, não privilegiada, não cheia de confortos, nada disso, completamente pelo contrário. Portanto, nesse aspecto também achei refrescante, por vezes um bocadinho difícil de ler, não é? Porque às vezes uma pessoa quer se abstrair dos seus problemas e estar a ler sobre os problemas dos outros. É assim um bocadinho, enfim, pode ser um bocadinho desmoralizante, mas eu gostei da forma como ela fala connosco e como fala de uma forma muito apaixonada e ao mesmo tempo calma da relação dela com o Fonny, portanto, porque isto acaba por ser muito um livro sobre o amor dela e dele, sobre o amor entre os dois. Depois acaba por servir também para denunciar essas injustiças sociais, não é? De abuso de poder por parte da polícia em relação a negros, não é? Nestes bairros. Portanto, tem um contexto e tem uma mensagem também um pouco política e social, eu acho, e faz sentido com o percurso do James Baldwin. Mas é sobretudo, eu acho, a história do amor entre a Tish e o Fonny, e depois acaba por ser uma história de amor entre a Tish e a irmã, entre ela e os pais, e depois fala um bocadinho só do pai, depois fala um bocadinho só da mãe, e a forma como fala deles, mesmo que seja só 3 ou 4 frases dedicadas ao pai, por exemplo, nós ficamos logo a saber muito bem como era a relação dela com ele e como é que ela o vê e como é que ela acha que ele a vê ela e qual é a relação entre os dois, e eu acho isso muito... Depois de muito fácil relação connosco e com aquilo que nós muitas vezes sentimos, e estas relações que são por vezes difíceis de verbalizar e até de arrumar na nossa mente, não é? São relações que existem, pronto, a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, etc., mas que não as raciocinamos, não é? Como tal, às vezes, e esta, sei lá, e não nos lembramos também às vezes de como é preciso também alimentar essas relações, por vezes, não sei, agora estou aqui a divagar um bocado. Enfim, não quero ser agora moralista, nem acho que o livro tenha esse propósito. Acho que é isso, acho que é sobretudo para falar sobre o amor do Fonny e da Tish e sobre estas desigualdades sociais muito grandes e o racismo nos Estados Unidos. Pronto, eu espero que tenham a oportunidade de ler este livro. Se tiverem outras sugestões também deixem lá em baixo. Agora o meu plano é, no próximo fim de semana, falar sobre o mês anterior, não é? De compras e não sei o quê. Este mês de agosto foi um mês assim complicado, mas depois eu guardo isso para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, que vos tenha entretido. Lá está, sugestões, filmes, livros, deem-me, se faz favor, eu aceito. Vou só mostrar o Smic, que está aqui no seu arranhador. Vocês nunca dizem nada sobre o Smic, pá, mas eu acho-o tão fofinho. Oh meu Deus!
Deixa cá ver. Ai não, não é aqui. Estou a rodar o sítio errado. Ok, é aqui. Ai, besta. Oh meu Deus. Ah, Sneak. Ouçam, é assim, quem é que resiste a... É assim, eu não sei como é que ele está confortável, porque eu não sei se vocês percebem. Isto é uma pata. Isto é outra pata. Isto é outra pata. Exato. Isto é outra pata. É muito brincalhão. Enfim, então vá. Diz tchau, Smic. Tchau.